Já iniciei aqui iniciei agora a gravação da aula, ok? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, pessoal, para a gente já dar continuidade, então, à aula da semana passada, beleza? Então, acho que já está aparecendo aí para vocês. Então, pelas minhas anotações, né, a gente tinha parado exatamente nessa parte aqui, nessa discussão a respeito dos nomes populares. Dessa caracterização geral, pessoal, antes da gente começar a falar do primeiro grande grupo de diversidade, tá? A única coisa que ficou faltando foi eu apresentar para vocês essa árvore de relações filogenéticas dos fungos verdadeiros, tá? Ela não é uma árvore muito atualizada, tá? Existem algumas árvores mais atualizadas, eu vou mostrar para vocês elas ao longo da disciplina, mas de maneira geral, tá? Eu gosto dessa daqui porque ela é um pouco mais didática e as últimas árvores mais atualizadas, tá, não apresentaram tantas mudanças, tá, em relação às classificações, tá? Então é o seguinte, pessoal, por que eu estou mostrando isso? Primeira coisa, eu já falei isso para vocês. As minhas disciplinas aqui, apesar de serem disciplinas que tratam de grupos de diversidade, que tratam de grupos taxonômicos, obviamente, eu não cobro classificação, né? Eu já falei isso para vocês, classificação é uma coisa que muda. É importante a gente saber as linhagens evolutivas principais e as suas características, tá? Claro que as relações evolutivas também são importantes, mas a classificação, saber o nome dos filos, quantas classes tem naquele filo, quantas ordens tem naquela classe, quais são as famílias, tá? Isso daí é uma coisa que é muito mutável. Então, claro que a gente vai falar em grupos taxonômicos, mas não é um objetivo da disciplina cobrar isso de vocês, né? Que vocês decorem classificações, porque classificação não tem jeito, a gente decora elas, né? Então as classificações estão aí nas bibliografias, nas obras, nos artigos, são propostas de classificações, tá? Então a gente tem que ter ideia, né, pessoal? Não existe classificação certa ou classificação errada, são propostas de classificações baseadas em determinadas características dos organismos. As mais atualizadas, tá? Não que as outras estejam erradas. As mais atualizadas são baseadas nas árvores de relações filogenéticas, tá? Claro que há uma tendência fortíssima que essa seja a temática taxonômica mais aceita, claro, né? Mas, de maneira geral, né, são propostas de classificação, a gente aceita aquela que a gente quiser, tá? Então, a gente vai tratar aqui como a classificação dos fungos verdadeiros, tá? Para vocês terem ideia, pessoal. Então, essa árvore aqui, ela já tem um pouco mais de 10 anos da publicação dessa árvore, tá? Ela está mostrando as principais linhagens evolutivas dos fungos verdadeiros, tá? Então, essa é uma árvore aqui, uma árvore de relações, digamos, que apresenta relações modernas no contexto do estudo da micologia, tá bom? E aqui, pessoal, na direita, tá, tem essa legenda em cores aqui que mostra, tá, os grupos taxonômicos clássicos dos fungos. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? No histórico da micologia, tá, a gente não falou muito de histórico da micologia aqui, porque eu falei, né, um assunto que é meio enfadonho. Então, a gente destaca aquilo que é importante, tá? Durante o desenvolver da micologia, no começo era relacionado à botânica. Depois, quando se tornou independente, digamos, quando foi descrito um reino dos fungos, abarcava todos os grupos que a gente está vendo aqui na disciplina, tá? Incluindo lá os mixomicetos e os oomicetos. Depois se descobriu que eles eram falsos fungos e as classificações que remontam ali ao final da década de 70, começo da década de 80, já traziam um quadro um pouco mais definido do que são os fungos verdadeiros. Divididos, então a gente tinha o reino fungi dividido em 4 filos principais. Tá? Essa classificação clássica dos fungos. O filo Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota e Basidiomycota. Então esses aqui, pessoal, eu não coloquei com a terminação de filo, eu estou apresentando como nomes de fungos só, né? Não encarando como uma classificação taxonômica, mas saibam vocês que esses 4 grupos correspondiam nas classificações clássicas, então, dos fungos, nas últimas
classificações clássicas, os 4 filos clássicos dos fungos verdadeiros, tá? Com o avanço da sistemática filogenética baseado nas filogenias moleculares, principalmente, né, baseados em sequência de DNA, comparação de sequência de DNA, o que aconteceu, pessoal? Não, primeiro, né? Então, aqueles grupos lá, mixomicetos ou micetos, né, os pseudofungos que a gente já tratou, se verificou que eles não tinham nada a ver com os fungos verdadeiros, mas seguem sendo estudados por micologistas, beleza. Mas o importante é saber que, do ponto de vista evolutivo, não são relacionados aos fungos verdadeiros. No contexto dos fungos verdadeiros, quais as principais transformações ou verificações que aconteceram? Primeiro, tá, se descobriu que uma linhagem que nunca havia sido classificada juntamente aos fungos verdadeiros correspondia a uma linhagem de fungos, que é Microsporidia. Tá? Então esse é o primeiro grupo que a gente vai tratar na sequência da aula de hoje. Primeiro grande grupo de diversidade. Então ele não estava nem incluído nas classificações clássicas, porque vocês vão ver que ele tem um modo de crescimento e um comportamento biológico bastante particular. Não parece fungo, mas hoje se sabe através da biologia molecular que são fungos verdadeiros. Ok, mas o que aconteceu em relação a esses 4 grupos taxonômicos clássicos aqui? Então a gente tem que acompanhar essa legenda de cores aqui. Ó. O que aconteceu com os quitridiomicetos? Quitridiomicota. Se verificou que os quitridiomicota, né, o conceito clássico de quitridiomicota era polifilético. Então, pessoal, eu tinha falado no início aqui da disciplina, né, tem que resgatar aqueles conhecimentos de sistemática filogenética que a gente aprendeu nas disciplinas iniciais aqui do curso. Tá? Então, o que é um grupo polifilético? É um conceito de um grupo que engloba mais de uma linhagem evolutiva, ou seja, um grupo não natural. Tá? Então, quitridiomicota corresponde a pelo menos, observem aqui vocês, ó, 1, 2, 3. Vamos levar em conta 3. 3 linhagens independentes no contexto dos fungos verdadeiros, ok? Mesma coisa, pessoal, ou algo muito parecido aconteceu com o zigomicota. Então, o zigomicota, 1, 2, 3, 4, 5 linhagens independentes no contexto dos fungos verdadeiros. Tá? Então, esses 2 grupos, esses 2 filos, não são filos naturais do ponto de vista evolutivo. Tá? Então, as classificações mais atualizadas já separam esses grupos. Ok? Agora, Basidiomicota e Ascomicota se confirmaram como grupos monofiléticos, são grupos naturais e ainda mais, tá? Eles são relacionados, são grupos irmãos, são as linhagens mais derivadas, as linhagens mais diversificadas também aqui dos fungos verdadeiros, tá? Vão ser os Basidiomicetos e Ascomicetos que vão formar o grande grupo chamado Dicária. Por que eu estou mostrando isso para vocês, pessoal? Para a gente entender como que vai ser a apresentação desses grupos no restante da disciplina. Então a gente vai ter, né, uma aula de hoje para falar sobre esse primeiro grupo aqui de diversidade, que é Microsporidia. E na aula que vem a gente vai falar de Quitridiomicota. Você assim, mas como, professor, Quitridiomicota não é um grupo natural? Ok, lá a gente vai falar exatamente isso, vamos reforçar. O Quitridiomicota, pessoal, o conceito clássico não é natural. Tem essas linhagens aqui, mas eles apresentam características muito parecidas, essas linhagens, né? Não à toa eram colocados dentro do mesmo filo. E comportamento biológico, importância ecológica parecida. Então a gente vai ter uma aula para Quitridiomicota, enfatizando que não é um grupo natural. Mesma coisa, pessoal, para zigomicota, tá? A gente vai ter uma aula para falar dos zigomicetos de maneira geral, mesmo sabendo que não corresponde a um grupo monofilético, ok? Que é um grupo polifilético. O único grupo que vai ser apresentado à parte, porque tem um comportamento totalmente distinto, tá? Tem uma importância ecológica totalmente distinta, é um grupo bastante particular e já é considerado há algum tempo, né? Já tem esse status taxonômico nas classificações mais recentes há algum tempo, é o filo Glomeromicota. Então nós vamos ter uma aula de hoje para Microsporidia, uma aula para Quitrídeo, uma aula para zigo, mesmo sabendo que esses 2 grupos são polifiléticos, e depois uma aula para Glomeromicota.
Aí depois 2 aulas para ASCO e 2 aulas para basídio, porque são os grupos mega diversos, né, mais importantes do ponto de vista ecológico, econômico e que a gente tem mais coisa aí para aprender, ok? Então, saibam vocês, tá? A gente trata a organização da disciplina num direcionamento como se fosse uma taxonomia mais clássica, porque é mais didático, porque é mais fácil da gente compreender. Mas, como eu falo, né, desde o começo aqui da disciplina, na verdade, em todas as aulas que eu dou, né, é muito importante a gente ter ideia das relações evolutivas. Então já saibam, desde agora, que tridiomicetos e zigomicetos não são grupos naturais, não são grupos monofiléticos, mas a gente vai tratar eles em conjunto. Claro que eu vou chamar a atenção dessa característica novamente quando chegar nas aulas pertinentes. Ok, pessoal? Tá? Vocês vão ficar cansados de ver essa árvore de relações aqui. Eu vou mostrar ela outras vezes, né? A gente vai dar uma explorada nesses grupos de diversidade e, naturalmente, eu vou apresentar para vocês alguns grupos mais recentes, alguns estudos, mais recentes, alguns estudos de sistemática filogenética dos fungos que mostram aí que pode ter uma pequena variação. No geral, os grupos de diversidade são esses, né? Mas algumas questões das relações evolutivas têm mudado um pouco, tá? Então, a gente vai tratar isso ao longo da disciplina, beleza? Pessoal, alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Então vamos seguir aqui na nossa aula, pessoal. Como eu vinha falando, então, um dos objetivos, tá, da aula de hoje, a gente já falar do primeiro grande grupo de diversidade. Então, ó, esse aqui, tá? Microsporídea. Oi, desculpa. Você tá gravando? É que você esqueceu. Não, eu tô gravando sim, ó. Deixa eu te mostrar ali, né? Ah, tá. É que o seguinte, ó, pessoal. Acontece alguma coisa com o Google Meet, tá? Que vocês estão vendo minha tela, né? A opção gravação era para aparecer aqui nessas opções, ó. Era para ser o segundo aqui. Aí às vezes não aparece. Sei lá por quê, tá? E então o que eu faço? Ó, eu gravo com esse software aqui que se chama OBS Studio, tá? Ele está gravando tudo que está acontecendo na minha tela. Então salvo o arquivo no meu computador e eu subo depois no YouTube e disponibilizo o link para vocês, tá? Então, quando aparece a possibilidade de gravação no Google Meet, que é muito mais fácil, né? Porque aí eu só passo o arquivo para vocês, aí eu gravo e aparece aí para vocês. Senão eu gravo lá pelo OBS Studio. Tá, então é um bug que acaba dando aí, eu não sei por que exatamente acontece isso. Tinham falado que aparece a opção de gravar para a primeira pessoa que entra na sala, mas eu sou sempre o primeiro a entrar na sala, né? Hoje eu fui o primeiro e mesmo assim essa opção não apareceu. Mas não se preocupem que a aula está sendo gravada assim, ok? Então vamos voltar aqui, pessoal, para os nossos slides. Tá, a gente vai tratar justamente, tá, desse primeiro grupo de diversidade aqui, ó, Microsporídea, que, como eu já falei, no histórico de classificação dos fungos, nunca foi relacionado aos fungos verdadeiros. Nunca foi sequer estudado por micólogos, era estudado por microbiologistas, porque vocês vão entender, né? Tem um modo de crescimento bastante particular e um comportamento ecológico, um modo de se nutrir e se reproduzir muito particular também, ok? Então, pessoal, Microsporídea. Pessoal, só um minutinho que eu esqueci de ligar o meu ventilador e começou a ficar muito calor aqui. Um minutinho. Microsporídea, pessoal, tá? Não é um grupo, como vocês estão vendo, com poucas espécies, né? Muito pelo contrário. Olha aqui, ó. A gente tem aí aproximadamente 1.400 espécies descritas, então é um grupo importante, né? Um grupo bem estudado, digamos assim, porque além do mais são unicelulares. E não preciso explicar para vocês, né, que grupos de organismos unicelulares são menos estudados, obviamente, né? Porque a gente vê menos. Claro, né, que tem muita coisa desenvolvida com muitos seres unicelulares, mas no geral o conhecimento, principalmente da diversidade de seres unicelulares, em termos de porcentagem, né, a gente conhece uma porcentagem menor
da diversidade dos unicelulares do que dos pluricelulares. Óbvio, né? A gente não enxerga eles a olho nu, tá? Então, mesmo assim, é um grupo bem conhecido. A gente tem aí, ó, em torno de 1.400 espécies descritas. Até agora, se vocês pegarem o histórico dos grupos que a gente vem vendo na disciplina, é o grupo mais diverso que a gente viu até agora. Tem mais espécies, inclusive, que Oomycota e mais espécies que Mixomycota. E são todas unicelulares. Aqui não tem exceção, pessoal. É tudo unicelular. E eu já vou começar aqui falando, pessoal, da principal característica dos microsporídeas, tá? Que é o seguinte, pessoal, microsporídea são todos parasitas e parasitas biotróficos, né? Parasitas que se alimentam ou que utilizam o metabolismo do hospedeiro enquanto os tecidos ou as células do hospedeiro ainda estão vivas. Então, além de serem parasitas biotróficos obrigatórios, são parasitas intracelulares. As células dos microsporídeas invadem as células principalmente de animais, tá? Tem algumas poucas exceções aí de microsporídeas que atacam outros grupos de diversidade, mas dessas 1.400 espécies aí, mais de 95% ataca espécies animais, né? Então, de maneira geral, o comportamento dos microsporídeas, tá, são espécies unicelulares, tá, com células bastante diminutas para uma célula eucariota, que invadem outras células eucariotas, principalmente de animais, e se utilizam da maquinaria metabólica dessa célula para se alimentar e se reproduzir. Deixa eu perguntar uma coisa, pessoal. Isso que eu falei até agora, ó, invadir células e utilizar a maquinaria metabólica para se reproduzir. Quem mais faz isso? Quem vocês lembram que faz isso também? Vírus. Vírus, exatamente. Tá? Exatamente, ó. Todo mundo lembrou na hora, né, pessoal? É muito flagrante isso, né? Então é um comportamento, digamos, ecológico, né, pessoal? Um comportamento nutricional muito parecido com o dos vírus. A gente entra na discussão se vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo. Pouco importa, pessoal. Importa o que eles fazem, né? Os vírus fazem exatamente isso, tá? Invadem células, principalmente eucariotas. Invadem, claro, células procariotas também, mas principalmente células eucariotas. E se utilizam da maquinaria metabólica da célula em benefício próprio, principalmente para se replicar. Já que vírus não tem um citoplasma, né, não tem uma maquinaria energética que demanda muito ATP, ele utiliza mais aquela maquinaria justamente para se reproduzir, para reproduzir o seu material genético. Pessoal, é basicamente o que fazem os microsporídeas. Claro que eles são um pouco mais complexos, porque são seres celulares, ok? Tem uma célula bem definida. E o que caracteriza aqui os microsporídeas, pessoal? Olha só que interessante, tá? A dimensão da célula dos microsporídeas, tá? Vocês devem ter ideia disso, né? Porque a gente fala em disciplinas iniciais e também fala na disciplina de biologia celular, de tamanho de célula, né? As células procariotas, ou seja, as células das bactérias e arqueobactérias, são bem menores em termos de dimensões do que as células dos eucariotos, né, que são mais elaboradas, mais complexas e tem aquele sistema de endomembranas. Tá? E as células dos microsporídeas, apesar de serem eucariotas, têm quase o mesmo tamanho de células de bactérias, são células pequenas. Então, são células pequenas com genoma reduzido em números de pares de base. Quando a gente compara o genoma do microsporídea, ele é menor do que o genoma de, por exemplo, as outras linhagens de fungos, tá? Então tem redução genômica, redução do tamanho celular, e é muito interessante também que várias organelas, eu estou dando um exemplo aqui de duas, né? Mitocôndrias e ribossomos, têm versões reduzidas. Então as mitocôndrias, elas são chamadas mitossomos aqui nas microsporídeas. São pequenas esferinhas que têm uma dupla camada de membrana, mas mal e mal apresentam cristas. Tá? Então são pequenas esferinhas que ficam dentro do citoplasma, uma versão reduzida das mitocôndrias, digamos assim, mas com a mesma função. Mesma coisa os ribossomos. Os ribossomos são versões reduzidas dos ribossomos que a gente encontra nas outras células eucarióticas. Tá? Então são células reduzidas de maneira geral porque elas precisam
caber dentro da célula do hospedeiro, ok? Microsporídea, tá? Até o presente momento nunca foi observado nenhuma espécie reprodução sexuada, fazem só reprodução assexuada. É um grupo de fungos verdadeiros. E fungos verdadeiros, como a gente já falou, né, na aula passada, inclusive está aqui nesse slide, ó, tem meiose zigótica, ou seja, os núcleos da fase somática são haploides. Então, como Microsporídea não apresenta reprodução sexuada ou ela não é conhecida, então não tem fase diploide, só tem núcleos haploides. Tá? Então, esses núcleos haploides se reproduzem exclusivamente por mitose. Tá? A gente fica imaginando assim, nossa, isso diminui bastante a variabilidade genética. De fato diminui, mas eles são parasitas extremamente bem adaptados aos seus hospedeiros. Tá? Então, digamos que eles atingiram um nível quase que de uma estabilidade do ponto de vista ecológico, tá? Então essa variabilidade genética já não é mais tão importante, tá? Não vale a pena investir na reprodução sexuada, já que eles são extremamente especializados, ok? A gente já vai falar do ciclo de vida, pessoal. O ciclo de vida envolve 3 fases. Dessas 3 fases, somente a fase do esporo, que obviamente é um esporo assexual, ocorre fora da célula do hospedeiro. A única fase encontrada fora da célula do hospedeiro é o esporo assexual. E esse esporo, pessoal, ele tem uma organela exclusiva desse grupo, tá? Uma estrutura celular exclusiva desse grupo que tem tudo a ver com o processo de infecção, que é chamado de tubo ou filamento polar. Tá? Então, a característica marcante desse grupo é a presença dessa organela no esporo. Tá? Ele tem tudo a ver com o processo de infecção da célula do hospedeiro. Os principais grupos atacados, pessoal, então são parasitas de animais, basicamente, né? Então, a gente imagina que tenha importância econômica, tá? E claro, tem. Então, causam prejuízos econômicos, tem espécie parasita humana, a gente vai falar na sequência aqui, mas eu primeiro chamo a atenção de parasitas de espécies que são importantes do ponto de vista econômico, tá? Os principais grupos atacados no contexto dos invertebrados são os artrópodos, né, principalmente insetos, e no contexto dos vertebrados o grupo mais atacado são os peixes. Então, exemplos de espécies que causam prejuízos econômicos. Tá? Tem uma microsporídea que dizima aquelas larvas que correspondem ao bicho da seda. Tá? Então, não é o caso do nosso país, né, mas em países em que tem uma produção grande desse tecido é um problema muito grande. Ataque de abelhas melíferas, tá? Então é uma questão que vem aumentando a microsporídeas em abelhas, que vem aumentando a verificação de doenças que acabam eventualmente até dizimando algumas colmeias, tá? Acaba se espalhando de maneira generalizada e as abelhas operárias acabam todas morrendo, tá? E também aqui, né, no caso do Brasil, isso é um problema um pouco maior. Nós somos um país que produz muito mel. A atividade apicultora aqui no Brasil é muito, muito forte. E depois a produção de salmão, né? Não é o caso do Brasil também, né? A gente já falou, né, inclusive lá em homicetos, né, de espécies que atacam o salmão. É uma atividade econômica muito forte no hemisfério norte, principalmente Estados Unidos e Canadá, e aqui na América do Sul, no Chile. Tá? Então a gente tem criações de salmão nesses lugares. As espécies, na verdade é uma espécie, né, que principalmente ataca o salmão, causa muitos prejuízos econômicos. Mas tem espécies que, em função desse parasitismo, são usadas no ponto de vista benéfico para controle biológico. Controle biológico de gafanhotos, que são pragas na agricultura. Tá? Então são borrifados os esporos, né, dessa espécie de microsporídea que ataca especificamente gafanhotos, controla a população e diminui prejuízo na agricultura. E esses estudos aqui são muito interessantes, tá? Até posso passar os artigos depois para vocês, de mosquitos que são vetores de doenças humanas. Tá? E tem um dos estudos que é microsporídea atacando a Aedes aegypti, tá? Fazendo controle de população de Aedes aegypti. É bastante eficiente. O problema é conseguir aplicar, né? Tem
um certo lapso aí tecnológico de aplicação, mas a eficiência uma vez os mosquitos infectados é bastante, se prolifera bastante, tá? É um tipo de controle biológico bem interessante para ser aplicado, né? Aqui no Brasil seria bem interessante, já que é um mosquito, por exemplo, que é responsável por ser vetor de diversas doenças, como a gente sabe bem, tá? Vamos avançar aqui, pessoal, então, em relação ao detalhamento dessas características de microsporídea. Então, primeira coisa, pessoal, questão do filamento polar, tá? Do esporo, tá? Então a gente falou, né? Acabei de falar para vocês ali, a gente vai ver na sequência as três fases do ciclo de vida, tá? A única fase que está fora da célula do hospedeiro é o esporo, que é o que a gente está vendo aqui. O esporo da microsporídea, ou dos microsporídeos, pessoal, não é um esporo muito grande, tá? Vai atingir no máximo aí. Deixa eu dar uma olhadinha, tá tudo certo. Eu vou ficar voltando mais aqui para dar uma olhadinha, pessoal, principalmente na minha conexão, porque desde ontem, né, em função da chuva, a conexão na internet está bastante instável, né? Tá caindo o tempo inteiro aqui na minha casa, né? Então vou ficar voltando aqui ver se eu não me desconectei. Então não são dimensões muito grandes, né? Esporos aí que atingem no máximo uns 20 micrômetros. Mas a maioria são esporos diminutos, né? Esporos que vão ter no máximo 1,5 micrômetro aí de comprimento, 2 micrômetros, 5 micrômetros. Então tem uma tendência a serem esporos diminutos. E vamos analisar a estrutura desse esporo, pessoal. Então esse esporo é a única fase que ocorre fora da célula do hospedeiro. Então a gente tem que imaginar uma coisa já. Esse esporo é uma estrutura de resistência. Ele vai estar sobrevivendo fora do ambiente onde esse fungo está acostumado, ou ele se dá melhor, onde ele consegue se nutrir e se reproduzir. Então, o esporo ocorre fora da célula do hospedeiro de maneira latente, com metabolismo interrompido. O que a gente encontra nesse esporo, né? Além de um núcleo haploide, tá? A gente vai ter evidências, né, de que a gente tem aqui uma estrutura de resistência, né? Eu sempre falo essas duas características, pessoal. Uma parede celular extremamente bem desenvolvida, né? Engrossada, geralmente com duas camadas. Vocês viram que independente do grupo, quando tem duas camadas, né, é sempre chamada a externa exósporo e a interna endósporo. A mesma coisa acontece aqui, né? Então, uma espessura de parede celular bastante grande, né, para isolar o conteúdo interno citoplasmático, que vocês estão vendo que é um esporo polarizado, né? Ele não é homogêneo. Então aqui, ó, nessa porção aqui, a gente tem essa estrutura chamada polaroplasto, que fica disposta de forma lamelar, e aqui a gente tem substância de reserva energética, né? Principalmente açúcares de cadeia curta, carboidratos de cadeia curta e alguns lipídios, principalmente, tá? Vão ficar armazenados aqui no polaroplasto. Então, duas evidências de que é uma estrutura de resistência. Agora, pessoal, o que chama a atenção na estrutura desse esporo, tá? O que chama a atenção na estrutura desse esporo, tá, é essa organela aqui, que está ancorada em um dos polos e se desenvolve de maneira espiralada em direção ao outro polo, tá? Então, essa organela é chamada de tubo ou filamento polar, tá? Exclusivo aqui do grupo, só ocorre nesse grupo, tá? Então, ela está ancorada, ó, aqui tem um disco de ancoragem, né, num dos polos da célula, na porção superior, e ela se desenvolve, ela é delimitada por membrana, tá? Então, isso aqui é delimitado por membrana. Então, é um tubo membranoso que fica de maneira espiralada, disposta dentro da célula. E ela tá, pessoal, aqui ó, vocês podem ver, ó, onde que ela termina. Ela termina, então, conectada a um vacúolo que está no polo oposto, tá? Então, tem um vacúolo aqui que acumula água, principalmente, mas também alguns metabólitos, mas a sua principal função é acumular água, e fica no polo oposto ao disco de ancoragem. Então esse é o tubo ou filamento polar.
Pessoal, essa estrutura tem tudo a ver com um processo de infecção. O que acontece, pessoal, no ciclo de vida, então, de uma microsporídea? Tá? Esse é o ciclo de vida básico. Tem duas imagens aqui que estão mostrando a mesma coisa, tá? Eu resolvi colocar duas imagens aqui, porque essa aqui é um pouquinho mais didática, né? Porque separa aqui num gráfico de pizzas, mas essa outra aqui também é bem interessante da gente falar. Eu vou explorar ela um pouco mais, tá? Para a gente entender então as três fases do ciclo de vida, tá? Então, só reprodução assexuada, já falamos isso. Então a gente tem a fase de infecção, a fase em que a gente tem um esporo que está fora da célula, é a única fase, ó, fase infectiva ou fase de infecção, é a única fase extracelular, a única fase que está no ambiente extracelular, fora da célula do hospedeiro, tá? Que corresponde ao esporo. O que vai acontecer, pessoal, com aquele tubo ou filamento polar, tá? Então o tubo ou filamento polar, ele everte. Esse é o nome do termo, é eversão. Vou até escrever aqui para vocês, ó. Tá? O tubo, ele everte, ou seja, ele é expulso de maneira violenta da célula, ele é expulso de dentro do esporo de maneira violenta através da atuação da pressão osmótica exercida por esse vacúolo aqui. Esse vacúolo então começa a acumular água, chega um momento que, né, não há mais suporte de pressão osmótica, então esse tubo ou filamento polar que está lá enovelado, ele é expulso de maneira violenta e penetra na célula animal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que esse tubo ou filamento polar consegue penetrar de maneira... ele é delimitado por membrana só, não tem nada de especial nele. Por que ele consegue penetrar de maneira tão fácil numa célula animal? Por que vocês imaginam que ele consegue penetrar de maneira tão fácil numa célula animal? O que falta na célula animal que tem em quase todos os outros grupos? Não tem parede celular. Exatamente, Pedro, não tem parede celular, né? Então, digamos que a célula animal, do ponto de vista dessa proteção física, né, ela é mais desprotegida. Então é mais fácil ser infectada. Claro que existem outros mecanismos de defesa, mas a gente está falando aqui dessa defesa física. Então, esse tubo, olha só que interessante, pessoal. Esse tubo ou filamento polar, no momento que ele é evertido, ele penetra, ele é expulso de maneira violenta de dentro do esporo, penetra na célula do hospedeiro. O que acontece posteriormente, pessoal? Todo o conteúdo citoplasmático do esporo migra por dentro do tubo polar e invade a célula do hospedeiro. Ok? Olha que interessante. Para que serve o tubo polar? Para invadir a célula do hospedeiro e por dentro dele migram os elementos citoplasmáticos. O núcleo e organelas, né, e alguns metabólitos. Tá? Essa estrutura, chamada aqui esporoplasma, né, ela fica delimitada por membrana, tá? Então a célula acaba invadindo, a célula do microsporídea invade a célula do hospedeiro sem a parede celular, só delimitada por membrana. Então a célula como um todo, com exceção da parede celular e com exceção do tubo polar, obviamente, né, migra para dentro da célula do hospedeiro. Lá dentro, pessoal, o que ela faz? Então, aqui é a segunda fase do ciclo de vida, a fase de proliferação, ou chamada também de merogonia. O que vai acontecer, pessoal? Esse núcleo aqui, vai começar a sofrer inúmeras mitoses. E o que o microsporídea vai utilizar? Vai utilizar a maquinaria metabólica e a energia da célula do hospedeiro, ou seja, a célula do hospedeiro ainda está viva, então ele é um parasita biotrófico, está utilizando toda a maquinaria metabólica, os metabólitos, o ATP, enfim, né, a energia acumulada pela célula do hospedeiro em benefício próprio, então começa a se reproduzir. Aqui nessa imagem, pessoal, o que está sendo demonstrado aqui, é que existem estruturas distintas que vão sendo formadas dentro da célula do hospedeiro, dependendo da espécie de microsporídea, tá? Então tem algumas variações, a formação de um vacúolo parasitário, mas isso são detalhes dependendo da espécie. O importante é a gente saber que na fase de proliferação, os núcleos
haploides aqui vão sofrer inúmeras mitoses, ou seja, é a fase de fato reprodução genética, né? Então aquele núcleo vai sofrer inúmeras mitoses, vai sofrendo mitose, utilizando a maquinaria metabólica do hospedeiro. Na sequência, o que vai acontecer? Cada um desses núcleos gerados vai se transformar num esporo. Então isso é formado lá dentro da célula do hospedeiro ainda. Então essa é a terceira fase do ciclo de vida, na formação dos esporos ou esporogonia. Tá? Então, ó, cada um desses núcleos gerados lá pela mitose vai se estruturar num esporo, né? E claro, o esporo, por exemplo, tem parede celular. Então vai ser uma estrutura isolada lá dentro da célula do hospedeiro. O que vai acontecer, né, pessoal? Uma coisa meio óbvia. E aqui é impossível não fazer a relação com a infecção viral, porque é a mesma coisa, ó. Utilizou a maquinaria metabólica, se reproduziu, formou os esporos, tá? O vírus não forma esporo, mas vai acontecer uma coisa parecida. Aumenta o volume intracelular da célula do hospedeiro, a célula acaba extravasando. Então a célula do hospedeiro se rompe e acaba morrendo, né? Liberando os esporos novamente no meio. Então, né, voltando aqui para a primeira etapa, né, para a etapa que a gente tinha iniciado aqui no ciclo de vida, que é justamente a etapa infectiva, né, em que a gente vai ter o esporo, a única fase que ocorre fora das células do hospedeiro, ok? Então, pessoal, o ciclo de vida é dividido em 3 fases. Fase infectiva, que corresponde ao esporo que está fora da célula, e nessa etapa é essencial a função do tubo polar, o filamento polar, que é expulso de maneira violenta, invade a célula do hospedeiro e por dentro dele migra o conteúdo citoplasmático. Segunda fase, proliferação dos núcleos ou merogonia. Então, multiplicação nuclear através de mitoses. Lembrando que a reprodução é assexuada. Mitoses, os núcleos gerados através dessa mitose vão se transformar, individualizar em esporos, né? Esses esporos vão acabar aumentando o volume intracelular dentro da célula do hospedeiro, a célula extravasa de alguma maneira e eles são liberados novamente no meio, voltando então para a primeira etapa, que é a fase infectiva, tá? Essa terceira etapa aqui, chamada então de esporogonia ou a fase de formação dos esporos. Simples, né, pessoal, tá? Só lembrando, nessas duas imagens aqui estão mostrando exatamente a mesma coisa, tá? Essa daqui, ela é um pouco mais simplificada, digamos assim, ok? Pessoal, simples, né, o ciclo de vida, não é muito complexo, só tem reprodução assexuada. Quando tem a reprodução sexuada é que dá uma complicadinha a mais. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento aqui do ciclo de vida dos Microsporidia? Tranquilo? Então vamos seguir. Então aqui eu vou mostrar para vocês, ó, pessoal, né, algumas imagens. Aqui, ó, do processo então desse fenômeno chamado da eversão do filamento polar, né? Então, como eu tinha falado para vocês, olha quem é que tem função para expulsar. Aqui está o filamento polar, ó. É a organela que está escura aqui, essa organela que está pintada de preto, né? Aqui a gente tem aquela outra organela lá em que a gente tem o acúmulo de nutrientes, o vacúolo posterior, né, que vai aumentar de volume em função do acúmulo de água. Tá? Qual que é a sinalização que é dada para o esporo para ela everter o tubo polar, né, pessoal? É a proximidade com célula do hospedeiro. Lembrando, pessoal, essas espécies aqui, lembrando ou falando pela primeira vez, não sei se eu já falei, elas são bastante específicas, tá, pessoal? A gente vai falar agora das espécies que atacam seres humanos, e as espécies que atacam seres humanos, elas são especializadas em alguns tecidos no nosso corpo, tá? O ataque não é indiscriminado. Então, se tem especificidade de tecido, tem especificidade, claro, né, de hospedeiro. Então, não é em qualquer hospedeiro que elas vão atacar. Eu falei ali no começo, né, são bem especializadas, atingiram até uma certa estabilidade. Tá? Não me interpretem mal, não estou dizendo que elas não evoluem mais, tá? O que eu estou querendo dizer é que provavelmente essa relação de parasitismo ela é tão antiga, pessoal, do ponto de vista evolutivo, que ela atingiu uma certa estabilidade. Os hospedeiros
em boa parte das vezes, não são tão prejudicados. A gente tem que pensar em termos evolutivos o seguinte, tá? Se a gente fosse um parasita, a gente ia querer que o nosso hospedeiro morresse? Não, né? Porque se morre o hospedeiro, acaba que a gente não tem mais fonte de alimento. Então, a tendência é que relações parasitárias ou de parasitismo que sejam antigas do ponto de vista evolutivo tenham atingido uma certa estabilidade no sentido de que o parasitismo não causa tantos danos assim ao hospedeiro. O hospedeiro não é tão prejudicado. Ele muitas vezes nem acaba morrendo. O tecido morre, mas não necessariamente o hospedeiro acaba morrendo. A gente pode falar, dar exemplos, por exemplo, de infecções virais humanas, né? Vírus da herpes, né? Que é um vírus que há milhares de anos infecta os seres humanos. Então, dá problema? Dá problema, mas não é uma doença grave, ela é controlável. Tá? Então, digamos que há uma certa estabilidade nessa relação de parasitismo. Agora, o vírus da AIDS, né, que começou a parasitar seres humanos no final da década de 80, né, extremamente recente, ainda é uma infecção extremamente agressiva. Tá? Estamos longe de uma estabilidade evolutiva. Tá? Claro, né, a gente vai conseguir, obviamente, uma cura para a AIDS antes de atingir essa estabilidade. Mas são dois ótimos exemplos para a gente entender essa questão da estabilidade evolutiva das relações de parasitismo, né? Isso é o que acontece com os microsporídeos, tá? É um grupo basal no contexto dos fungos verdadeiros, é um grupo de diversificação muito, muito antiga. Então, provavelmente, essa característica de parasitismo, né, primeiro, genomas e células muito, muito reduzidas. Estruturas especializadíssimas para fazer o parasitismo, né? Denotam que elas já executam essa função há muito tempo. Então, elas são muito específicas. Né? E o que sinaliza essa eversão do tubo polar? É quando elas estão próximas do tecido do hospedeiro, né? Então, tem sinalizadores químicos, alterações ambientais, obviamente, que esses esporos percebem. E aí começa o primeiro fenômeno que acontece. Tá? Esse vacúolo começa a se encher de água, e ele acaba aumentando tanto o seu volume que ele expulsa de maneira violenta o filamento polar que invade a célula do hospedeiro. Olha lá, pessoal, por dentro do filamento polar, como eu falei para vocês, migra todo o conteúdo citoplasmático, né? O que não vai migrar? O próprio filamento polar, né? Já que ele é por dentro dele que migra o conteúdo citoplasmático, e nem a parede celular, né? A parede celular fica lá no esporo. Então, migra esse conteúdo celular que acaba invadindo a célula do hospedeiro. E aqui a gente tem duas imagens, ó, pessoal, de microscopia eletrônica de varredura, né? Essa daqui, obviamente, colorida de maneira artificial, que mostram esporos de microsporídea, então, com o tubo ou filamento polar evertido. Olha como ele é comprido, olha como ele é grande em relação ao tamanho do esporo, né? Olha que quantas vezes vai ter, sei lá, 6, 7 vezes ou até mais o comprimento desse esporo, né? Então, claro, ele consegue atingir uma certa distância, mas ele precisa estar próximo do tecido que ele vai parasitar. Então, ele everte, invade e há a migração do conteúdo citoplasmático, ok? Microsporídeas que atacam pessoas, tá? Aqui a gente tem esse gênero, tá? É um gênero só, um gênero difícil de ser falado, ó. Encefalitozoon, com 5 espécies, então atacam alguns tecidos específicos humanos, tá? Não atacam a pele, vão atacar alguns tecidos internos. E o nome da doença, de maneira geral, é chamada microsporidíase. E ela tem algumas características específicas. Tá? Como eu tinha falado, pessoal, é um parasitismo que já é muito antigo do ponto de vista evolutivo. Tá? Pessoas saudáveis, quando são atacadas por microsporídeas, elas conseguem combater o sistema imunológico, dá conta de combater essas microsporídeas de maneira tranquila, de maneira bem tranquila. É problema,
é um problema maior a microsporidíase em pessoas que têm o sistema imunológico comprometido, né? Então, principalmente pacientes soropositivos, né, que possuem vírus da AIDS. Hoje, né, pessoal, vocês devem saber, né, a gente tem aí, antes eram os coquetéis de remédios, não é mais coquetel, né, é um comprimido só, na verdade, né, que quem é HIV positivo toma todo dia, tem quase que do ponto de vista da saúde física, tem quase uma vida normal, né, não tem quase nenhum sintoma físico advindo do HIV, mas claro que a pessoa tem que se medicar, né? No caso do Brasil aqui, o SUS fornece gratuitamente esses remédios para qualquer pessoa. Só que claro, a gente ainda tem no mundo, no Brasil também, né? Mas em outros lugares do mundo, especialmente na África, né? Muitas regiões que a gente tem surtos de HIV e que as pessoas não têm acesso à medicação. Então, nesses lugares tem surtos de microsporidíase, e aqui vocês estão vendo essas 5 espécies, os tecidos que elas atacam, tá? Então, quando ataca aqui é na córnea, pessoal, ataca o tecido da córnea, a pessoa fica cega. Ataca o tecido pulmonar, a pessoa fica com a respiração comprometida. E os tecidos mais atacados são os tecidos do trato gastrointestinal, né? Principalmente o intestino. Intestino grosso e delgado são muito atacados, então as pessoas ficam com diarreia crônica, né? Não conseguem dar conta do processamento do alimento de maneira adequada, porque as microsporídeas ficam invadindo justamente o epitélio ali do intestino. Então a pessoa fica com o processo de absorção dos alimentos comprometida, né? Acaba tendo então diarreia e consequentemente desnutrição. Então é um problema grave em lugares onde os pacientes soropositivos não têm acesso à medicação, tá? E claro, né, isso pode ocasionar na sequência uma infecção sistêmica generalizada, se não há um combate adequado. Tá? Então, essa imagem aqui, ó, pessoal, eu retirei, tá, de um site, até tá o site ali, vocês podem procurar, tá? É um site do governo americano, norte-americano ou estadunidense, né? O governo dos Estados Unidos, vocês podem procurar mais informações lá sobre a microsporídea, mas tem um site em português que eu vou compartilhar depois com vocês aqui no Google Sala de Aula, tá? Que esse eu já tinha consultado algumas outras vezes MSD manuais, né? Manuals MSD. Então aqui tem informações sobre a microsporidíase, né? Os principais órgãos atacados, como que é feito o diagnóstico. Acabei esquecendo aqui de mostrar para vocês essa imagem aqui, ó. O diagnóstico, pessoal, é feito com biópsia do tecido, né? E não dá para ver a microsporídea lá dentro da célula. Então é só quando se percebem, né, ou se detectam os esporos por sobre o tecido, né? Então isso daqui é uma biópsia em que essas células escurinhas aqui, ó, são os esporos, né? Então se usa um corante que vai corar especialmente a parede celular, faz uma biópsia do tecido atacado e consegue perceber lá os esporos das microsporídeas no microscópio óptico. Claro, né, as fases que ocorrem dentro da célula não tem como detectar no microscópio óptico, tá? Então a única fase que é detectável para o diagnóstico é a fase de esporulação, né, a fase que ocorre fora das células, tá? E aqui nesse site, então, pessoal, tá, vocês conseguem, tem mais informações aqui sobre os sintomas, né, o que as pessoas sentem, o que pode causar aqui, ó, pessoas soropositivas, né, tem que ter cuidado, por exemplo, com contato com alguns animais, né, que podem ter ali os esporos, né? Então tem aqui mais informações, ó, diagnóstico, sinais e sintomas, o histórico, tratamento, como que é feito, tá? Então algumas coisas eu tirei aqui desse site, eu vou passar ali para vocês, para quem tiver interesse em procurar. E aqui também tem, vocês vão ter acesso a outras bibliografias, né? Alguns artigos sobre esse tema. Se vocês jogam o termo microsporidíase, ou os termos em inglês, né, microsporídea no Google, pessoal, aparece bastante resultado, principalmente em pesquisas relacionadas às infecções humanas, tá? Tem bastante coisa. Relembrando, pessoal, esse grupo aqui, ó, lá no começo das classificações,
Era se pensar que elas eram bactérias, tá? Eram classificadas junto com as bactérias por causa do tamanho das células, mas não. É uma linhagem basal, uma das primeiras linhagens de diversificação de fungos verdadeiros, mas com comportamento completamente particular. Um modo de crescimento unicelular são parasitas intracelulares de células animais, e a gente não vai encontrar essa característica basicamente em nenhum outro grupo aqui dos fungos, né? Inclusive essa forma de crescimento, a forma de crescimento unicelular de microsporídea, é uma forma de crescimento, né? A gente fala, é uma célula de microsporídea, não é uma levedura, pessoal, não é uma levedura. As leveduras têm outras características, são muito maiores, né? Então tem um comportamento totalmente distinto, apesar de serem fungos unicelulares. Então, essa maneira de crescimento, essa característica ecológica, né, serem parasitas intracelulares, é exclusivo aqui das microsporídeas, ok? É um comportamento totalmente particular, tá? E como se descobriu que eram fungos verdadeiros, pessoal? Sequências gênicas. Então, através de sistemática filogenética molecular, porque vocês viram, né, do ponto de vista de características biológicas, né, a gente não vai ter muitas coisas parecidas com os fungos verdadeiros, ok? Claro, né, tem algumas rotas bioquímicas que na sequência se descobriram que são as mesmas, né, por exemplo, os lipídios esteroides de membrana são os mesmos, mas isso se descobriu posteriormente a partir dos estudos de sistemática filogenética molecular. Pessoal, tá? Então aqui, ó, a gente chega ao final aqui dessa primeira parte dos fungos verdadeiros, ok? Então a gente falou das características principais dos fungos verdadeiros. Agora falamos aqui dos microsporídeos, tá? E a partir da aula que vem a gente já começa a falar então de Chytridiomycota, beleza? Dúvidas, perguntas, algum questionamento, alguma coisa que tenha ficado para trás aí em relação a essa primeira aula de eumicetos, tá? Das características básicas e também agora aqui desse primeiro grupo de diversidade que corresponde à microsporídea. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Algum questionamento? Microsporídea é uma classificação genérica ou é uma classe, uma família? Tá, interessante pergunta, tá, Pedro? Vai no sentido daquilo que eu estava comentando aqui no começo da aula, quando eu estava apresentando para vocês aquela árvore de relações filogenéticas. Vamos voltar nela lá para a gente discutir isso. Acho super importante, tá? Então, pessoal, tá? O microsporídea, né? A pergunta do Pedro, se eu entendi direito, tá? Ela poderia ter sido feita da seguinte maneira, tá? Microsporídea corresponde aqui a categoria taxonômica no contexto do reino fungi. É o quê? Tá? Então é isso que eu falei para vocês, pessoal. Depende da classificação. Então, se a gente pega as classificações mais antigas, Microsporídea não estava nem colocado dentro do reino fungi, tá? Porque a gente não tinha evidências disso. As evidências que se tinha até então, do tamanho da célula, do seu comportamento de serem parasitas, né, levava a crer que fossem, inclusive, procariotos. Tá? Mas não, são eucariotos. Aí ficou lá, Microsporídea, ficou um tempo que se descobriu, né, que tinha núcleo definido, disse, caramba, isso não é procarioto, é eucarioto, mas é o que então? Aí ficou lá protozoários, né? Ficou lá como protozoários incertecedes, né? Incertecedes é um nome em latim para grupos de diversidade que não tem uma posição ainda bem definida. Aí, com os estudos de sistemática molecular, né, se descobriu que Microsporídea é uma linhagem monofilética, isso é importante da gente falar, acabei não falando ali, né, deveria incluir ali nas características. É uma linhagem monofilética, mas a gente consegue ver que é uma linhagem monofilética por essa árvore aqui, ó. É uma linhagem monofilética, é um grupo natural no contexto dos fungos verdadeiros, mas isso não quer dizer nada em relação a status taxonômico, tá? Então, nas últimas classificações, tá? Nas mais atualizadas, Microsporídea é considerada um filo de fungos verdadeiros, ok? Mas o que acontece, pessoal, tá? Assim, ó, a gente até pode um dia
depois que a gente tiver essas nossas aulas de diversidade, né, antes lá de começar as aulas sobre relações ecológicas, a gente pode discutir um dia a relação das classificações taxonômicas com estudos de sistemática filogenética. Porque uma coisa é a gente saber que um grupo é monofilético, outra coisa é dar um status taxonômico para isso. Então tem que ter uma publicação, tem que ter uma proposta de que Microsporidia seja considerado alguma categoria. Então nas últimas é considerado um filo, tá? Com a terminação micota. Só que o que acontece, tá, pessoal? O importante para mim, né, como eu tinha falado, eu não cobro isso de vocês, porque isso muda, né? Então, eventualmente, em alguma próxima classificação, a gente tem aí novas evidências de sistemática filogenética, de repente, Microsporidia se verifica que é grupo irmão de algum outro grupo aqui de fungos verdadeiros, né? Como vocês estão vendo, ó, que essa árvore aqui ela não está bem resolvida. Tá? Não se tem clara ideia de quem é grupo irmão de quem, a não ser Basidiomycota e Ascomycota, de maneira mais específica. Tá? Então, com o surgimento de novas evidências, Microsporidia pode mudar de status taxonômico numa outra proposta de classificação. Tá? Para o contexto da disciplina, o importante é saber que é uma linhagem monofilética e as suas características. Tá? Acabou de sair... alguns meses atrás, eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui nessa disciplina, né? Eu sei que eu comentei em outras, né? Que é tanta coisa, tanta disciplina que eu acabo me perdendo. Que saiu uma proposta de classificação dos seres vivos baseados somente em sistemática filogenética, que é o Phylocode. Acabou, vocês podem procurar esse nome aqui, ó, pessoal, Phylocode aqui na internet. Tá, então é uma proposta de classificação baseada somente em sistemática filogenética. Nessa nova proposta, cai por terra a hierarquização das categorias do Linneu, com exceção de gênero e espécie. Então todo o resto deixa de fazer sentido. Eu acho essa proposta sensacional porque, assim, ó, qual que é o critério para a gente dizer que uma determinada linhagem é um reino, que determinada linhagem é um filo, que uma determinada linhagem é uma classe? Importante a gente saber que são linhagens monofiléticas e quais as suas características. A categoria taxonômica mais importante mesmo é a espécie, né? Gênero e espécie. Tá? A gente continua com o sistema binomial que foi proposto pelo Linneu, mas a tendência agora é a gente abandonar a hierarquização. Tá? Eu defendo essa proposta com unhas e dentes. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, dei uma volta gigantesca, né? Mas eu achei esse assunto muito interessante. Respondendo a tua pergunta, Pedro, tá? No contexto das últimas classificações vem sendo tratado como filo. Mas se numa próxima classificação for tratada como uma classe, que diferença isso faz? O importante é a gente saber, tá, que é um grupo monofilético, claro, com o avanço dos estudos filogenéticos, é importante saber quem são os grupos irmãos de Microsporidia e quais são as suas características, né? O que ela faz, como que é a sua biologia, que função ecológica ela desempenha, né? Isso que de fato é importante e é isso que eu busco de maneira geral discutir com vocês aqui na disciplina, ok? Então essa questão de que qual é o status taxonômico, tá? Não é tão importante porque aqui no contexto dos fungos a taxonomia ainda está em ebulição, tá? Ainda tem muita coisa que está mudando. Eu, quando era estudante de biologia, se o professor me desse uma resposta que eu estou dando agora, eu ia ter ficado louco, porque eu era assim, eu era ficcionado com a classificação. Eu digo, não, eu tenho que saber que classificação é. Então, eu hoje, né, professor, diria para o Matheus aluno, né, calma, não se preocupa tanto com a classificação. Se preocupa em saber se os grupos são ou não são monofiléticos, quais as suas relações e principalmente quais são as suas características, tá? Então, eu vou passar para vocês, quando eu ofereci essa disciplina nas primeiras edições, eu passava uma classificação bastante atualizada, tá? Que é um artigo que saiu, se eu não me engano, em 2016, né? Já não está ficando tão atualizada, que é do Ruggiero e colaboradores, tá? E a intenção desse sistema de classificação, e ele é feito, se eu não me engano, para todos os eucariotos, é um sistema de classificação dos eucariotos, tá?
ele traz classificação. Então eu vou passar ele para vocês terem ideia das classificações mais modernas baseadas na sistemática filogenética. Mas não são propostas do Philocode ainda. O Philocode acabou de sair, tá? É uma proposta de como classificar. O Philocode não é uma proposta de classificação, é uma proposta de como classificar, realizar uma classificação distinta do que vinha sendo feito até agora em relação ao sistema hierárquico lineano, tá? Eu vou preparar um material disso daqui, não para agora, tá? Mas para o final da disciplina, para em algum momento que a gente tiver um tempo dar uma discutida nisso, ok? Pedro, eu dei uma baita volta, né? Nossa, falei, mas acho que a gente discutiu mais ou menos o que era a tua dúvida, né? Não sei se tem mais alguma coisa a perguntar, se tem mais alguma coisa aí que vocês queiram comentar. Ficou satisfeito, Pedro? Eu mais te enrolei ou eu mais atrapalhei do que ajudei? Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem mais algum questionamento aí? Não? Tá tranquilo? Beleza. Então, pessoal, a partir da próxima aula, tá? A gente já vai começar a falar aqui, ó, dos quitridiomicetos, tá? A gente vai falar dos quitridiomicetos. Então, é claro que eu vou repetir, né? Mas a gente já pode balizar aqui, ó. Quitridiomicota, diferente de Microsporidia, não é um grupo natural, tá? Não é um grupo natural. Tem pelo menos aí 3 linhagens. Mas, né, a gente vai falar das características gerais, das características biológicas. Depois, a gente fala de maneira mais específica dos grupos de diversidade, né? Mas a gente... acho que a Ana Laura vai falar. Pode falar, Ana. Ah, tá. Vocês querem perguntar... Ah, tá. Vocês querem perguntar do trabalho, né? Isso, né? Eu já abro aí para vocês, pessoal. Só para falar aqui, né, que na próxima aula, então, a gente trata os quitridiomicetos do ponto de vista das características como um grupo homogêneo, das características gerais. Mas, claro, a gente sabe que não é um grupo natural, é um grupo polifilético, tá? Façam uma pergunta aí de vocês em relação ao trabalho, pessoal. Professor, a gente estava conversando e a gente queria saber se tinha como, se não ficar ruim para você, para deixar o trabalho para o mês que vem. Eu dei quanto de prazo? Eu dei 2 semanas? Eu acho que ficou para o dia 23 de outubro. Tá. Deixa eu aqui. Vocês estão vendo minha tela também, né? Então, vocês queriam... Ficou pro dia 23? Vamos ver aqui, ó. Vamos abrir aqui. Tá aberta a página de vocês. 23 não. Acho que é pro dia 27. Ó, atividade avaliativa. Data de entrega dia 27 de outubro. Tá ruim dia 27 de outubro para vocês? Posso passar então pro dia 27 de outubro. Passo pro dia 3 de novembro, tá bom? Prof, é que a gente, tipo assim, essas semanas seguintes, até o dia 5, eu acho, tem prova de bioquímica, a gente tá muito lotado de coisa para fazer. Dia 3, eu acho que tem um outro trabalho, que é o de embriologia, se eu não tô enganada. Então, mesmo assim, vai ficar meio apertado. Tá. Ó, é que é o seguinte, ó, vocês, apesar das datas de entrega estarem próximas, né, tem calendário, tá? Eu vou estender, então, aqui, ó, novembro, né? Então, dia 3 fica ruim. Então, pessoal, é que é o seguinte, ó, esse é recém o primeiro trabalho que eu passei para vocês, né? E é um trabalho que vale metade da primeira nota. A ideia era pelo menos ter, né, 2 notas aqui nessa etapa, mas não tem problema, tá? Eu vou passar então pro dia 10, tá? Então eu estendo o prazo do trabalho pro dia 10, mas eu já vou falar para vocês, antes do dia 10 eu já vou liberar um segundo trabalho, tá? Aí com o prazo estendido lá mais pro final de novembro. Então provavelmente já aqui, ó, a gente está no dia 15, estamos na metade lá pelo começo de novembro, final de outubro aqui, ó, provavelmente aqui nessa semana, eu já libero então um segundo trabalho, com um prazo de entrega lá para o final de novembro então, ok?
tá? Eu vou tentar, de repente, eu sei que ali o trabalho, né, ele vai demandar um certo tempo de pesquisa de vocês, tá? Eu entendo isso, tá? Eu sei que os professores, de maneira geral, pegam pesado, né? Não é por estar no ensino remoto que o pessoal tá pegando mais leve, tá? Mas eu vou estender, então, para o dia 10, tá? Aí eu estendo para todas as turmas, né? Porque dessa vez eu liberei na mesma data para as 4 turmas da ginecologia para ter o mesmo prazo de entrega, tá? Então deixa eu só anotar aqui que é para eu estender, então, tá? Aí eu altero no Google Sala de Aula e quebrei a ponta do meu lápis e aí eu já aviso ali no mural também. Então eu altero para o dia 10 de novembro, tá bom? Beleza. Sobre o trabalho é só isso? Era só sobre a data? Vocês viram, pessoal, que eu atualizei uma bibliografia? Vou aproveitar e mostrar para vocês, já que a gente está aqui. A aula acabou indo até um pouquinho mais cedo. Ó, pessoal, esse dicionário aqui, ó, o Kirk, tá? Que está aqui, ó, disponibilizado para vocês. Tá? É um dicionário, é uma bibliografia muito boa, pessoal, muito boa. Tem todos os termos de fungos, todos, tá? Então que vocês, tá em inglês, né? Então aqui vocês podem pesquisar nele também. Ele é uma bibliografia excelente, tá? O dicionário de fungos, tanto quanto desatualizado em relação a sistemas de classificação, né? Porque ele é de 2008. Mas em relação à terminologia técnica, ele é excelente, tá? Então já está aqui disponível na página do Google Sala de Aula de vocês, tá? Eu já vou abrir aqui a nossa atividade, que depois eu edito, então, a data de entrega aqui para o dia 10 de novembro. Aqui já fica alterado, então, para essa turma aqui, vocês já ficam sabendo, eu nem preciso botar aviso no mural, beleza? Ok. Nenhuma dúvida a mais, pessoal? Nenhum questionamento? Professor, eu não vi essa bibliografia que você postou ainda, mas assim, eu fiquei com um pouquinho de dificuldade para achar, tipo assim, os beta-glucanos e na parte dos ergosteróis, tipo assim, muito detalhado. Eu não achei coisa, tipo assim, tão detalhada, assim. Você queria muito detalhado ou não? Não precisa ser um detalhe muito grande, né? O que eu pergunto ali do ergosterol, tá? Primeiro, o que é, né, o ergosterol, né? É um metabólito, mas é um metabólito de que classe? É um açúcar? É uma proteína? É uma gordura? É o quê? Tá? É uma classe de metabólito, né? Então eu pergunto isso. Aí depois, o que ela está fazendo na célula dos fungos? Qual que é a função dela? Tá? Então se vocês escreverem assim, em 2 frases, tá? O que é a função do ergosterol na célula dos fungos, tá? Tá ótimo, tá? Não precisa ser extremamente aprofundado. A resposta é relativamente simples, tá? Não precisa ser tão aprofundado, não. Tá? Falando nisso, tá? Eu vou compartilhar com vocês mais uma bibliografia, tá? Eu vou fazer isso entre hoje e amanhã, que é o Demaicota, tá? Eu não compartilhei com vocês ainda o Demaicota, que é uma outra bibliografia que eu utilizo para montar as aulas. Vocês vão encontrar informações do trabalho lá no Demaicota também. Eu vou disponibilizar para vocês e vou aproveitar depois, eu vou fazer isso na próxima aula, até mostrar para vocês alguns mecanismos de busca de bibliografia aqui na internet, beleza? Alguma dúvida a mais, pessoal? Vocês podem fazer perguntas do trabalho sem problema, viu? Vocês podem perguntar. A ideia é que vocês façam a pesquisa certinho, tá? Que vocês vão atrás das informações e que escrevam as informações, claro, né? Depois de ter lido o material, mas não tem problema nenhum vocês me consultar. Professor, onde que eu encontro, né? Como foi a pergunta aqui da Ana Laura, né? Qual que é o nível de profundidade? Então não tem problema nenhum, tá? Vocês podem me escrever ou fazer essas perguntas a qualquer momento, beleza? É um estudo dirigido, né, pessoal? Então eu indiquei a bibliografia ali, a principal bibliografia, e vocês podem procurar as informações nela, tá? Tinha, por exemplo, do beta-glucano, tá? Tem essas informações, por exemplo, aqui, ó.
no Webster, tá? No Webster, a bibliografia que eu já passei para vocês lá no começo da disciplina, no capítulo introdutório, inclusive tem uma imagem, vamos ver se eu acho ela aqui. Tem uma imagem aqui do Webster que eu utilizo nas minhas aulas, que é aqui, ó. Então aqui, ó, na página 6 da introdução do Webster, ó, tem a estrutura dos principais componentes da parede celular dos fungos, ó. Tem a estrutura da quitina, do quitosano, que é um tipo de beta-glucano, e também da celulose, tá? Então aqui tem essas informações, ó, página 5, 6, vocês vão encontrar essas informações aqui, ok? Alguma pergunta a mais, pessoal? Tá ok? Ixi. Pessoal, perdão, tá? Caiu minha conexão aqui. Eu não sei até onde vocês estavam me escutando, né? Essa não é a primeira vez que acontece. Eu tô falando aqui, quando vem, eu tô falando pra ninguém, tá? Mas eu tava mostrando ali a página de um livro sobre a bibliografia que tinha sido perguntado do trabalho, tá? Então, na verdade, eu meio já tinha encerrado, tá? Você tem mais alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento aí sobre o trabalho, sobre a aula? Vocês estão me escutando? Sim, professor. Ah, tá. Que caiu minha conexão. Beleza, pessoal. Então não tem mais nenhuma pergunta, não tem nenhum questionamento, tá? A gente dá a aula de hoje por encerrada, então até a semana que vem, tá bom? Fiquem bem e bom resto de semana, bom final de semana aí pra vocês. Até mais. Muito obrigado, tá? Pelas felicitações aí do Dia dos Professores. Muito obrigado. Feliz Dia dos Professores. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado pela lembrança. Tchau, professor. Feliz Dia dos Professores. Valeu.